Bom, com o historiador José Carlos Reimann, do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, nós vamos tratarmos das coleções de acervos que se encontram no Instituto Cultural Pomerano Brasileiro, aqui em Jaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Cerro. Nós temos muitas coleções e também livros, dissertações. Nós temos muito do PROEPO, do Programa de Educação Escolar, da implantação da língua pomerana, né? Isso vem da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Nós temos um amigo que ele é orientador, então já há várias teses sobre educação, né? Nós temos no Rio Grande do Sul também dissertações, e também no Espírito Santo, sobre construções de casas pomeranas, tanto no Rio Grande do Sul como também no Espírito Santo. Cada um tem um estilo diferente. Na Pomerânia não se pode dizer assim, esse estilo é de casa pomerana. Casa em Chaimel tem na Pomerânia? Tem. Mas Barnim I, que foi o duque pomerano, de 1228 ou de 26 até 1278, ele foi pela primeira vez, ele abriu as portas da Pomerânia para uma imigração do sul da Europa. Então veio muita gente de outros lugares, da Holanda, de Flandres, que hoje seria a Bélgica, veio gente das províncias alemãs, não era Alemanha, era germânica. Então vieram westfalianos de Aachen, né? E os westfalianos, eles trouxeram o aprimoramento e o melhoramento das terras inférteis da Pomerânia. E trouxeram pela primeira vez também as casas em Chaimel. E aqui tem uma casa em Chaimel que me chamou muita atenção, de 2 andares. Isso é raro, muito raro. Mas isso na Pomerânia, em 1258, já tinha casa em Chaimel dos imigrantes germânicos. Isso não é casa pomerana, de 2 andares. Então o duque abonou os imigrantes daquela região de não pagar imposto na Pomerânia por 12 anos. E essas casas ele deixou construir de 2 andares para proteção deles. Então não são casas pomeranas, né? São casas de outros germânicos. A casa pomerana, para mim, eu como historiador, eu só vejo uma casa pomerana, a casa dos pescadores. Essas eram iguais. Essas eram de como, um telhado bem inclinado por causa da neve, feita de como, de uma tipo vassoura, né? E muitas vezes pegava fogo, um raio. Então aqueles cavalos em cima da casa de decoração era para proteger de mal olhado e contra os raios, contra a maldade que vinha ou do exército estrangeiro que passava pela Pomerânia ou dos raios da intempérie do tempo. Então aquilo era um sinal de proteção. Nas casas pomeranas também no interior tinha muito disso. Então essas casas, para mim, são típicas pomeranas. As outras são diferentemente conforme a região, devido a casas onde os imigrantes se instalaram ou construíram. É a mesma coisa que a roupa. Por exemplo, em Trempo, eu vi aqui no Brasil folclore pomerano com aquelas listas, né? Muito bonitas, coloridas. A roupa não são da Pomerânia, isso são dos imigrantes holandeses que foram para a Pomerânia e que na região de Trempo se adaptaram à região pomerana. Os filhos nasceram pomeranos, mas a roupa de danças, aquelas listas não tinha na Pomerânia, são dos holandeses. Então a Pomerânia tinha no seu conjunto, nas suas terras, muitas tribos, muitas pessoas, muita população que veio de outra região e trouxe consigo a sua religiosidade, a sua língua,
os seus costumes, a sua comida, as suas vestimentas. Então houve uma mistura com os pomeranos. Claro, eles se adaptaram à Pomerânia porque eles ficaram entre os pomeranos, mas cada um contribuiu de algum modo para o acervo da história da Pomerânia. E Frederico II, ele trouxe o grande rei da Prússia em 1740 até 1786, 60 mil colonos de fora. Deu também a isenção de impostos, deu também eles poderem entrar na mata e buscarem sua madeira que queriam para construir suas casas, suas pontes, seus celeiros. Então ele isentou por 12 anos de impostos. Então foi uma contribuição assim muito importante para aumentar a população, porque a parte oriental da Pomerânia, no sul agora, com Frederico II, tinha muitos lagos, muitos pântanos e muitas terras impróprias para a agricultura. Então, muitas vezes, ele também destruiu esses pântanos, esses brejos e também alguns açudes, porque ele queria que a terra na Pomerânia fosse arável em todos os seus campos. E aí sim, depois ele introduziu em 1753 a agricultura da batata, que depois ela se tornou o grande celeiro de exportação da batata para toda a Europa. E foi interessante que ele chamou os pomeranos para algumas famílias de Nelepe, hoje Belgard, nós sabemos, hoje é Bialogard, nome do município polonês, e chamou primeiro os pomeranos, olha como ele conhecia bem os pomeranos, para almoçar no palácio dele, de Charlotte, em Berlim. E aí ofereceu na mesa carne e esta batata. Porque o tubérculo da batata antes era enfeites de jardins da Europa. Foram trazidos pelos espanhóis e portugueses no descobrimento, mas eram plantas ornamentais. E aí foram trazidos para a Pomerânia depois, para abastecer um grande e numeroso exército dele, que era o maior exército da Europa, o exército prussiano, no tempo de Frederico II, e ele pensou assim: como é que eu posso alimentar o meu povo, a população pomerana, meus soldados, numa intempérie do tempo, numa má safra, na peste, numa guerra? Então a batata é um tubérculo que até pegar doença ele demora mais. Por quê? Porque a raiz dele, o tubérculo, é embaixo da terra. As coisas em cima da terra, elas pegam logo fungos, estragam, e a batata não, ela se conserva. Então ele chamou de Nelepe uns colonos e deu o almoço para eles. Aí eles gostaram da batata. Rei, que batata, que comida é essa? Ele falou: é batata. Ah, queremos mudas. E aí ele deu, porque ele já tinha trazido da Westfalen 5 anos antes. Em 1753, ele deu a batata para os colonos plantarem, porque gostaram. Aí cada um começou a plantar. De repente, toda a Pomerânia se tornou um grande celeiro da batata. E Torgelau, que é a cidade irmã de Pomerode, ela que começou com a batata em 1737, mas só ficou lá. E ela tinha nessa época a plantação de fumo. Ela é hoje a cidade co-irmã de Pomerode, né? Então a batata começou lá, mas ela depois com Frederico II, ela progrediu em toda a Pomerânia e se tornou depois o celeiro para o mundo. E também a comida para os soldados prussianos e para a população. Só que nós temos uma triste notícia: em 1840, a batata então da Pomerânia pega fungos. Um fungos que deixa a batata muito miúda. E a Inglaterra então compra toda a produção da Pomerânia por centavos. Limpa a batata
tira o fungo e vende vamos supor, para vocês entenderem, a 20 centavos a batata. Mas ela introduz o que nós chamamos hoje, quando vamos no mercado, no supermercado, batata inglesa, batatas uniformes do mesmo tamanho. Então ela introduz, substituindo a batata que pegou fungo na Pomerânia pela batata inglesa. E aí a batata inglesa domina o mundo, domina o mercado, e a batata pomerana faz com que a população passe fome, né? E venha logo, depois de 50 anos, 1790, vem a era industrial na Inglaterra, passa para a Pomerânia 50 anos depois, em 1840 nós temos na Pomerânia, na Prússia, principalmente Pomerânia, a introdução da era industrial. Aí há um desemprego em massa nas colônias, nas fazendas, nas cidades. Começa a surgir em Stettin a fábrica de âncora, de sabão, de corda, de extrair da beterraba açucareira o açúcar mais refinado, não tão doce como a nossa cana-de-açúcar. E aí famílias inteiras saem das suas povoados, vão para Stettin, hoje é nome Zezzin, para buscar emprego. Então há uma grande degarrota também das finanças da Prússia. A Prússia não sabe o que fazer, aí abre as portas para a imigração. E aí muitos então escolhem aonde querem ir. Quem tem um pouco de dinheiro vai para os Estados Unidos, quem não tem fica à mercê dos negociantes, aí vem para o Brasil. Aí vem o navio Dr. Bart, que é um navio inglês, que era de carga, se tiram as paredes dele de carga, porque as cargas antigamente chacoalhavam muito no navio, então se tira todas as repartições de madeira e deixa o navio mais livre por dentro, sem as devidas divisas, e põe 330 passageiros e vem para o Brasil. Só que no porto de Hamburgo eles esperam esse barco chegar, às vezes 2, 3 meses, e aí ninguém diz. Muitas crianças morrem, idosos já morrem, porque eles vêm a pé de carroça da Pomerânia, uma semana de caminhada até o porto de Hamburgo, hoje na Alemanha, no sul. Eles vêm pelo sul, por Piritz, entram na Alemanha, logo na região de Hamburgo, ficam lá à espera no cais. Aí tem uma coisa muito bacana, muito, muito triste também. 1869, Hans Piper vem para Santa Catarina, para Desterro. E ele diz assim: eu comprei minha passagem, eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa do ofício, tenho ofício, eu conserto carroças, roda de carroças, mas aquela gente no canto, eu não sei quem são. Estou escutando uma língua diferente. Eu vejo um monte de pessoas deitadas no chão, eles já estão 3 semanas aqui. Quem são eles? Deixa eu perceber. Nossa, quanta criança correndo entre as caixas e entre as sacolas. Ah, eles são meus primos, são os primos pobres, são os pomeranos. Eles não sabem quando vão viajar para o Brasil. Então, os pomeranos, muita gente não gosta que a gente diz, mas são, dentro da Europa, daquela época, a mão de obra mais barata e na classe social a mais pobre que tinha. Então vieram com poucas vestimentas, com pouca bagagem, mas um monte de filhos, né? A família Haas, a família Rasch veio no mínimo com 13 filhos, fora o pai, a mãe, o avô, a avó por parte de mãe, por parte de pai, o pai e a mãe dele. Então não são mais 13 pessoas, eram 13 filhos, mas encheu então bastante o navio, e a situação deles era muito difícil. Ok, obrigado.